Meu nome é Janaína Faller, eu tenho 35 anos, moro em Santos, São Paulo, sou esposa do Anderson, que está aqui assistindo a gente também, e trouxe hoje esse conteúdo pensando em trazer ideias, dicas e compartilhar com vocês qual é o processo que eu faço hoje de organização de vida, organização de rotina, e que me ajuda a ter uma vida mais organizada e uma vida mais feliz, né? Eu criei um mini curso no início agora meados, na verdade, do ano de 2021, que é o mini curso Organize Sua Vida com Pequenas Mudanças, e esse mini curso me fez perceber o quanto a organização é importante, o quanto a organização pode nos ajudar como uma ferramenta de planejamento e de organização de sonhos, pode deixar a vida da gente um pouco mais feliz, né? E esse projeto dessa aula aberta, ele vem de acho que assim, de uma necessidade de eu estar mais em contato com pessoas que ainda não estão no mini curso, que ainda não estão lá na página, né, que ainda não me seguem lá no Mudando Pequeno, mas que eu posso ter essa oportunidade de conhecer, que vocês possam ter essa oportunidade de me testar como professora, antes de se comprometer com um dos programas pagos, né? Além do mini curso, eu também faço atendimentos individuais, né? E trazendo aqui um pouco dessa história do porquê que eu trouxe esse tema, que é o tema da nossa página aí ao longo do mês de outubro, depois se vocês quiserem entrar lá no Instagram, @mudando-pequeno, eu falei ao longo do mês de como a rotina pode te ajudar a equilibrar aí a sua organização de vida. E eu considero que rotina é o que é a chave para que você consiga equilibrar o que você quer fazer, o que você precisa fazer, porque nem sempre é só o que a gente quer fazer, e ainda sobra um tempinho para que a gente descanse, enfim, e seja mais feliz. Então, acho que antes de começar, né, a gente tem que citar, é muito importante dizer que não é sempre fácil, não é necessariamente o fato de você fazer uma rotina que faz com que sua vida seja mais fácil. E, às vezes, a maior dificuldade que a gente tem em criar uma rotina é não conseguir encaixar a quantidade de tarefas que a gente tem no tempo que a gente tem. Todos nós temos as mesmas 24 horas no dia, mas a gente sabe que nem sempre essas 24 horas funcionam igual para todo mundo. As 24 horas de uma mãe com 3 filhos são muito diferentes das 24 horas de uma mulher solteira, de uma estudante, de um estudante. Então, a partir do momento que a gente já parte desse princípio de que nem sempre a organização que funciona para uma pessoa funciona para outra, faz com que a gente sinta um pouco mais de paz e entenda que a rotina que a gente vai ter é a rotina que é possível para a nossa vida, a rotina que é possível dentro do que a gente consegue fazer com a vida, com o ciclo de vida, com o momento de vida que a gente está passando. Então, qual que às vezes é a maior dificuldade da gente iniciar uma rotina? Ou é falta de tempo mesmo, né? E a gente vai falar muito aqui sobre o gerenciamento do tempo, ou uma dificuldade de se manter, porque às vezes o problema não é nem começar, eu faço uma agenda, eu crio os meus compromissos, eu tenho um calendário, eu consigo me estruturar, mas às vezes eu não consigo manter isso muito bem. Ou também, às vezes, não saber por onde começar. E nisso, né, eu tento trazer bastante esse conteúdo lá na página, justamente para que a gente tenha essas pinceladas, né, essas informações que vão ajudando vocês a começar aí uma nova rotina. Então, vamos começar do começo aqui, né? Provavelmente já aconteceu com vocês de chegar no final de algum dia, né, ou até no meio de algum dia, pensando, nossa, já passou a manhã toda e eu não fiz nada. Como esse dia passou rápido. Eu fiz uma lista aqui com 15 coisas que eu queria fazer hoje, mas eu não consegui fazer nada. Ou até essa sensação de sobrecarga, essa sensação de que não sobra tempo para a gente fazer muito das coisas que a gente quer fazer, né? E a boa notícia é que, através da rotina, isso pode diminuir. Vocês podem começar a ter uma rotina um pouco mais tranquila, um pouco mais factível e um pouco mais realizada, né? Porque todas essas expressões trazem muito essa ideia de frustração, né? De repente, não estou conseguindo fazer o que eu gostaria de fazer. A gente vai chegar nesse ponto.
E para começar falando de rotina, eu vou começar dividindo uma experiência pessoal. Quem chegou no comecinho ouviu falar que eu ia falar um pouquinho do meu marido, ele está aqui. E essa história tem tudo a ver com ele, né, e com o momento em que a gente se conheceu. Eu sempre fui das pessoas que falava que odiava a rotina. Quem me conhece há mais tempo, né, sabe que eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, sempre gostei de aventura e sempre achei que as pessoas mais interessantes eram as pessoas que estavam sempre fazendo coisas diferentes, que quem estava ali na rotininha, fazendo sempre as mesmas tarefas, era desinteressante, que era monótono ser assim. Até que eu passei por uma experiência, logo que eu conheci o meu namorado, atual marido, que foi um namoro à distância. Para vocês terem uma ideia, ele morava no Rio de Janeiro, em Macaé, e eu morava em Macaé, em Curitiba, no Paraná. E nessas idas e vindas, nas viagens, muitas vezes a gente combinava de se encontrar no meio do caminho, eu percebi o quanto a rotina fazia falta na minha vida. Porque muitas vezes passava a noite toda viajando, dormia mal, me alimentava mal. E acho que o principal, né, quando a gente fala de rotina, tem muito do que você faz em relação ao seu trabalho, do que você faz em relação às suas tarefas pessoais, mas muito de como você estrutura uma vida social. E pessoas que passam a semana toda trabalhando e no final de semana estão sempre viajando para algum lugar, dificilmente conseguem estabelecer uma vida social, estabelecer uma rotina que permita ter um pouco de previsibilidade. E, claro, foi necessário naquele momento, foi uma fase da nossa vida, foi uma fase maravilhosa, inclusive, mas foi o que me fez perceber que a rotina seria algo que traria mais sensação de realização, traria mais saúde, traria mais sucesso profissional, porque eu estaria mais voltada em fazer as coisas com foco, em começar em terminar determinadas coisas. Então, foi aí que eu percebi a importância da rotina e percebi como seria algo que faria toda a diferença na minha vida, né? O resumo dessa história aqui, 4 anos depois de namorar à distância, nós resolvemos morar juntos, né? E isso já faz quase 7 anos, né? Foi em 2014. E ao longo desse período, nós já desenvolvemos várias rotinas. Tem muito disso também. A sua rotina vai impactar diretamente na rotina das pessoas que moram ou convivem com você, tanto para o bem quanto para a coisa mais desorganizada e mais bagunçada. Então, hoje, a nossa rotina, a minha e do meu marido, é diretamente interligada. Por quê? Nós temos alguns compromissos que nós fazemos juntos, nós temos algumas atividades domésticas, tarefas de casa que nós dividimos, e nós temos o nosso tempo de lazer juntos. Por algum tempo, até trabalhamos juntos. Então, se as nossas rotinas estão alinhadas, isso fica mais fácil. Então, é a dica, né? Quem veio aqui e tem alguém que mora junto, alguém que convive, pode levar também essa ideia para a pessoa que está junto com você, que isso vai ser, isso vai te ajudar a manter uma rotina mais organizada, né? E como eu criei essa rotina possível, que está em constante transformação, que me ajuda a ter hoje uma vida mais organizada e feliz, mas que eu não tenho essa ilusão de que está perfeita, porque nada é perfeito. E, principalmente, nem sempre dá certo. Tem alguns dias que a coisa não sai como planejado, mas no outro dia, é um novo dia e eu começo de novo e tento fazer mais uma vez. Eu entendi que a mágica de fazer essa pequena mudança todos os dias precisa acontecer. A gente precisa estar sempre com o gás de começar de novo quando não dá certo, quando a gente percebe que a coisa saiu ali do que a gente tinha esperado. Eu percebi também que a rotina me ajuda a não depender só da motivação, porque nem todos os dias a gente vai acordar igual. Como mulheres somos cíclicas, então a cada fase do mês a gente está de uma forma, né? Isso é comprovado e a gente se observando percebe isso também. E tem muitas coisas que a gente vai precisar fazer, independente de como nós estivermos. E se a gente tem uma rotina, isso ajuda a gente a não depender só da motivação. E eu entendi também que a repetição não é algo ruim, né? A repetição e a rotina não são coisas que te aprisionam, pelo contrário, elas te libertam porque você já vai com aquela sensação de que, tendo rotina, você já fez o que você precisava fazer.
Então, o seu tempo livre é livre de verdade, você não fica na tua cabeça pensando, não fiz tal coisa, não organizei tal coisa. Você tem tempo, caixinhas de tempo para cada coisa que você quer fazer. E repetir, né? Repetição faz parte da nossa vida. Toda semana tem segunda-feira, todo ano tem o mês de janeiro. A sessão da tarde, volta e meia, passa os mesmos filmes. Hoje eu estava assistindo Sessão da Tarde, passou o mesmo filme pela milésima vez. E essa sensação de repetição, essa sensação de zona de conforto, muitas das vezes a gente precisa sair disso, mas tantas outras vezes é o que faz a gente se manter estável. Ter para onde voltar, ter aquela rotina e aquela repetição que ajudam a gente a não se desestabilizar. E aí eu vou trazer, então, agora já questões mais práticas de como organizar a sua rotina. Então, acho que o primeiro passo, né, que eu diria aí para organizar uma rotina seria decidir, organizar, né? A rotina, o início de uma nova rotina é uma decisão. Até este momento, né, até agora, 7h21 eu fazia dessa forma. Depois dessa aula, depois de repensar aí a minha vida, eu vou fazer de uma forma diferente. Por que eu vou fazer de uma forma diferente? Porque eu quero ter mais tempo para incluir um novo projeto que ainda não está na minha vida, porque eu quero parar de correr, porque eu não quero fazer todas as coisas sempre na correria, porque eu não quero chegar no final dos dias com a sensação de que eu não fiz tudo o que eu poderia fazer, ou ainda porque eu quero ser mais feliz, que eu acho que é o objetivo principal de tudo isso. Boa parte do que a gente faz tem como objetivo ser um pouco mais feliz. A segunda parte, né, de como organizar a sua rotina é planejar. Então, vamos lá. Como que eu quero que seja essa minha rotina? Quando que eu quero fazer determinadas coisas? Quais são os objetivos, quais são os planos que eu tenho? Depois disso, eu vou criar qual é o meu sistema de organização, de que forma eu vou organizar a minha rotina. Eu posso fazer isso usando aplicativos, eu posso fazer isso usando uma agenda, eu posso fazer isso criando uma nova rotina dentro da minha casa, e aí eu vou, né, a cada um desses pontos a gente vai falar em mais detalhes e podemos tirar dúvidas depois no final. E uma das partes que eu considero mais difíceis, como ter consistência, como manter o foco, como manter a disciplina nessa nova fase de vida, nesse novo ciclo que vocês estão se propondo, né, a fazer, porque eu tenho 35 anos, vamos dizer assim, que faz pelo menos uns 26, 27 anos que eu vivo de uma forma. Então, como é que eu vou, do nada, mudar de vida, fazer algo diferente, vou ter a garantia de que isso vai se manter constante, com foco, com disciplina? A notícia não tão boa é que não vai ser assim. Mas a notícia boa é que se você tem um porquê, se você tem aquele mapinha, se você tem para onde voltar e olhar e falar assim, não, eu estou fazendo isso por um objetivo maior. Eu estou criando essa rotina de controlar os meus gastos, porque amanhã ou depois eu quero comprar alguma coisa que vai me trazer uma vida mais confortável. Eu estou criando essa rotina de organização e limpeza da minha casa, porque no final de semana eu quero ter mais tempo com meu marido e com os meus filhos. Todas as vezes que a gente perceber que o desânimo bate, que a gente quer desistir, é importante pensar no nosso porquê, é importante pensar no porquê que a gente está fazendo tudo aquilo, né? Ver sentido nas coisas que a gente faz ajuda a gente a ser mais constante. E o último ponto, e que para mim eu considero mais importante, é viver aquela rotina que você criou. Curtir o seu caminho, aproveitar essa vida que a nova rotina organizada pode te dar. Estava até pensando num exemplo para dar sobre isso, né? A gente está muito acostumado a criar metas, né? Vamos pensar, eu quero emagrecer 20 quilos, quero ler 12 livros por ano. Só que muito do que a gente vai fazendo para chegar nessa meta já é a meta em si. E se a gente foca muito no final, foca muito no que está lá inatingível ainda, né? E esquece de pensar em cada passo que a gente precisa dar para chegar nesse objetivo, isso faz com que a gente se frustre, faz com que a gente perca o ânimo. Então, é muito importante pensar também nos passos que a gente vai dar para isso, né? Claro, é legal criar metas, é legal ter um objetivo, pensar, eu quero ler lá 12 livros no ano, mas
Pensa também naquele momento do dia, naqueles 10, 15 minutos do dia que você vai tirar para fazer sua leitura. É um momento que você vai estar aprendendo uma coisa nova, é um momento de autocuidado com você, é um momento que você vai estar se capacitando para ir para um trabalho melhor. Além do objetivo, curte também aquilo, curte também o processo, porque senão não faz muito sentido, porque a única coisa que a gente acaba tendo garantida é aquele momento, são aqueles 15 minutos de leitura que você está tendo hoje. É lógico que, se a gente não faz isso todos os dias, o tempo vai passar da mesma forma, o final do ano vai passar da mesma forma, e a gente não vai ter chegado nos 12 livros lidos, ou, enfim, em qualquer uma das metas que a gente resolveu traçar. Mas, mais até importante, na minha opinião, que a meta final é o caminho que você levou para chegar até lá, porque esse caminho vai te ajudar a trilhar novamente ele para qualquer outro objetivo que você queira fazer na sua vida. E pensando aí na decisão, né, que é aquele primeiro ponto, a decisão de fazer a mudança. Essa parte é uma parte muito legal de se falar, é importante, inclusive, para ajudar a gente a entender os nossos porquês. A primeira coisa que a gente precisa entender quando está criando uma nova rotina é quem sou eu, quais são os meus papéis, o que eu faço na vida, né? Vou citar para vocês alguns dos papéis que eu tenho, imagino que todos vocês devam ter vários papéis aí, mas eu sou a Jana, eu sou filha, eu sou sobrinha, sou neta, sou esposa, sou profissional, administro a minha casa, né, que administrar uma casa é como administrar uma empresa, administro uma empresa. Então, só aqui, né, por alto, já citei 8 papéis diferentes que eu tenho na minha vida. E por que é importante entender esses papéis? Porque as ações que você vai colocar na sua agenda, na sua rotina, na sua lista de tarefas, precisam estar, de alguma forma, relacionada com os papéis que você desempenha e, principalmente, né, precisam estar relacionada com os papéis que você prioriza ter nesse momento da sua vida. Tem muitas mulheres, por exemplo, que estão priorizando o papel mãe. Então, a mulher que prioriza o papel mãe, logicamente, vai ter mais atividades no papel mãe do que em outros papéis. A gente vai tentar buscar o equilíbrio, mas isso também vai te ajudar a se culpar menos, porque você não consegue ter a rotina da pessoa que mostra lá na internet, né? E aí entra a situação onde a gente percebe que a comparação não vai ajudar a gente nesse processo, porque o papel daquela pessoa que tem aquela rotina, o papel de prioridade daquela pessoa é outro, não é igual ao seu. Então, é lógico que talvez o que ela faz lá não é algo que você consegue fazer, mas dentro do que você já tem ali, dentro da sua rotina possível, o que você conseguiria fazer para se sentir mais feliz e mais realizada naquele papel que você escolheu priorizar? Para dar um exemplo para vocês, né? Eu vou falar um pouco de papéis e um pouco de área, né? Pensando no meu papel como Janaína, a minha prioridade hoje é a minha saúde. Então, grande parte das atividades que preenchem meu dia, das minhas metas, dos meus objetivos, são voltados para a saúde. O segundo papel de maior prioridade na minha vida é a minha família, né? Porque sem saúde eu não vou conseguir estar junto com a minha família, ser uma boa esposa, ser uma boa filha, ser uma boa sobrinha, ser uma boa tia, ser uma boa prima. Sou tia já, tenho... Tá vindo a 4ª sobrinha aí. E é um papel que me deixa muito feliz, mas percebe que, assim, o meu papel principal, ele vai contribuir para que os outros papéis também andem muito bem. E o meu terceiro papel de foco sou eu como profissional. Então, claro, eu vou tentar equilibrar as minhas ações e a minha rotina, incluindo atividades que atendem os 3 papéis, mas se eu precisar priorizar alguma coisa, se eu precisar tirar alguma coisa mais de foco, não vai ser algo que seja relacionado ao meu papel da saúde. Saúde é a minha prioridade. Sem saúde, eu não vou conseguir fazer as outras coisas. E aí a gente chega nesse segundo tópico, né, de qual é o seu porquê? O que você... por que você está fazendo tudo isso hoje? Por que você acorda todos os dias e faz aquela rotina que você escolheu fazer, né? Isso também vai ajudar a fazer a sua manutenção. E aí também ajuda a gente a olhar para a nossa rotina atual e perceber que, às vezes, os nossos papéis de prioridade não aparecem nas coisas que a gente faz no dia a dia. E aí é a hora que a gente
balança um pouquinho, mas calma que a gente vai encontrar aí um meio de colocar mais atividades nos nossos dias que atendam mais esses papéis que a gente quer priorizar. Eu acho que estou falando um pouquinho rápido, mas é só para, assim, trazer mesmo esse conteúdo para vocês e aí depois abrir para esse momento que a gente vai conversar, tirar as dúvidas, porque não quero passar muito do tempo, mas também quero trazer tudo que eu preparei para vocês com bastante carinho aí. Pensando, então, agora na fase de planejamento, né? Já olhei lá para a minha rotina, já olhei para os papéis que eu quero priorizar, já olhei para as atividades da minha rotina que eu faço hoje, e aí eu vou começar a montar os bloquinhos mesmo, né? Olhar a minha linha do tempo, olhar lá os meus dias e ver quais são os meus compromissos e tarefas. Vamos supor, eu tenho lá o compromisso de fazer exercício físico todos os dias, eu tenho o compromisso de trabalhar todos os dias, eu tenho o compromisso de fazer o cuidado e a limpeza da minha casa uma vez por semana. Então, você vai começar a encaixar esses compromissos, né, na linha do tempo da tua, do teu dia, na linha do tempo da tua vida ali, e vai começar a entender quais daqueles compromissos que faz sentido eu ter lá, quais daqueles não faz. E é legal citar que, assim, muitas das vezes a gente vai precisar passar um pente fino, peneirar e olhar para algumas coisas e, infelizmente, mesmo que seja temporariamente, tirar da nossa rotina. Se é uma coisa que não faz sentido, se é uma coisa que não atende o seu objetivo maior, ela está tirando o seu tempo de fazer outras coisas que vão te deixar mais feliz. Né? Lembra que o nosso foco, o nosso objetivo final aí é ser mais feliz, é organizar para ser mais feliz. Então, o que é essencial nessa rotina que você já imaginou aí mentalmente que não sai da sua rotina? No meu caso, exercício físico, não sai da minha rotina. Mas o trabalho tem um peso importante também, né? Porque boletos. Então, são alguns pontos, alguns tópicos que a gente sabe que não vai tirar, mas outros eu posso adaptar. E tem um errinho aqui, gente, está possível com S só, depois eu corrijo aí antes de mandar a apresentação para vocês. O que é possível adaptar? O que eu posso delegar? Vamos supor, tem algumas coisas que, à medida que a gente vai conseguindo organizar a vida, sobra até mais dinheiro para você delegar atividades, ou que você não faz porque você não gosta, e tá tudo bem não gostar de limpar a casa, por exemplo, não gostar de passar roupa, ou você não faz porque você não tem habilidade, ou você não faz porque você quer usar aquele tempo para fazer outras coisas. Então, por que não delegar? É claro que, assim, cada um tem a sua rotina, cada um tem as suas prioridades. Eu, por exemplo, delego a limpeza da minha casa uma vez por semana, porque eu ainda tenho uma rotina de trabalho que me permite estar em casa e fazer essas coisas, e é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me faz eu me sentir bem, eu gosto do processo. E pensando aí na priorização, o que você pode excluir da sua rotina? O que tá ali, mas você fala, olha, pelo menos por um tempo eu vou testar não fazer isso e colocar uma outra coisa no lugar para ver como se comporta, ver como dá certo. E é legal também pensar que muitas vezes a gente quer dar conta de coisas que ninguém daria conta. Você olha lá para a tua agenda, né? Faz de novo aquele mapa mental, aquela linha do teu dia e todas as coisas que você tem para fazer. Não é só porque, não, eu não faço direito, eu não organizo direito, ou eu não sigo a agenda. Às vezes, com aquele volume de atividades, atividades que levam tempo, uma série de imprevistos, talvez uma falta de eliminar algumas coisas ali que estão te atrapalhando, você consiga ter mais equilíbrio nisso. Talvez a gente nunca dê conta, né? Talvez ninguém daria conta com esse tempo ou com essa quantidade de atividades que você tem. Então, calma. A gente vai tentar chegar numa rotina possível, numa rotina que te deixe mais feliz. Então, vamos organizar a rotina pensando aí em pequenas mudanças que a gente pode fazer, né? Então, pode ser que a sua rotina não esteja organizada porque você está com dificuldade de entender quais são os seus papéis de prioridade. Está fazendo um monte de tarefa de coisas que não estão ali no teu foco principal. Ou que você não consegue focar nas prioridades que você deu ali para o seu dia e está sempre apagando incêndio, está sempre vendo coisa que não estava ali e não está olhando para o que você tinha priorizado para fazer. Ou que talvez você coloque
uma lista lá de 20 tarefas para fazer num dia, que pelo tempo disponível que você tinha, só caberiam 5. Às vezes são tarefas mais complexas, que levam mais tempo. Então, quando eu coloco algo na minha rotina, na minha agenda, é legal eu mensurar quanto tempo eu levo para fazer isso. Cabe? Caberiam mais 3, 4, 5 coisas ali dentro daquela rotina? Talvez não. Talvez o problema não está em eu tenho que fazer cada vez mais coisas. Não, às vezes você pode fazer menos coisas e melhor, para não precisar fazer de novo, e para conseguir encaixar, adequar ali de acordo com o tempo e a disponibilidade e a habilidade que você tem. Às vezes, você tem pouco tempo e muitas tarefas, e não necessariamente você está fazendo de uma forma errada. E é legal falar também, né, isso mudou a minha vida, quando eu comecei a encarar a minha rotina dessa forma, que o principal papel que a gente ocupa é o papel onde a gente tem que ter mais atividades ali ao longo do nosso dia. Então, às vezes, a gente deixa de dormir para trabalhar, a gente deixa de comer para trabalhar, a gente deixa de fazer exercício para trabalhar, né? Eu percebo, e já vivi isso, né? E, enfim, não estou aqui para julgar. Eu já fui a pessoa que colocava o trabalho como uma das únicas atividades que eu tinha no dia, e se sobrava tempo, eu fazia as outras coisas. Não é que agora eu não trabalhe mais uma vez, boletos. Mas eu também busco ter as minhas horas de sono, eu também busco parar para me alimentar, eu também busco parar para fazer exercício, porque, gente, sem dormir por muito tempo, sem se alimentar direito por muito tempo, sem se movimentar por muito tempo, é questão de tempo para que a gente comece a ficar ruim no trabalho, comece a ficar ruim nas outras coisas que a gente precisa ter saúde para fazer, né? E é legal também falar que muitas vezes a gente precisa observar mais o nosso corpo, precisa observar mais a quantidade de horas de sono que a gente se sente bem, precisa observar mais a quantidade que a gente come, o que a gente come, como a gente se sente depois disso, porque tudo isso pode te ajudar a manter ou não manter uma rotina, né? O horário que você come, o horário que você se exercita, o horário que você se movimenta, ter um tempo dentro da sua rotina para organizar todas essas suas caixinhas, todas essas suas tarefas, tudo isso é muito importante. E vamos pensar aí, né, em quais elementos, então, que a gente precisaria considerar para ter uma rotina mais organizada, né? Então, pensando em tempos, né? Claro que cada um de vocês aqui vai traçar a sua melhor rotina, né? Então, a gente não vai chegar no final disso dizendo, olha, todo mundo agora tem que acordar às 6 horas da manhã, vocês têm que almoçar ao meio-dia, às 4 horas da tarde vocês precisam parar e fazer uma pausa do trabalho, não é nada disso. Cada um tem a sua rotina, e eu vou dar algumas ideias de tempos que vocês precisariam incluir dentro dessa rotina. Tempo para os seus compromissos principais, né? Descansar, horas de sono, né? Esse deveria ser inegociável. É lógico que um dia ou outro a gente vai dormir um pouco menos ou um pouco mais, mas o ideal é que, né, enfim, e aí tem várias questões aí que mudam de pessoa para pessoa, mas precisa ter um tempo para descansar. Seu tempo de trabalho, né? E o trabalho, seja ele doméstico profissional, seja ele profissional, tempo para trabalho, tempo para estudo, tempo para se alimentar, tempo para se movimentar, para se exercitar. A gente tem aqui profissionais da área da saúde, né, do exercício, do esporte, sabe o quanto é importante a gente se movimentar, a gente estar com o corpo ativo para que todas as outras coisas funcionem melhor. E um que eu vou chamar a atenção aqui de vocês, de tempo de organização de vida. É muito comum, quando inicia o ano, a gente ter reuniões na empresa, ou até antes de começar o próximo ano, para planejar os objetivos do próximo ano, ou reuniões mensais para saber como estão as nossas metas, reuniões semanais, tem empresas que fazem até reuniões diárias. Aí você para e pensa, quais são os momentos, né? Não precisaria chamar de reunião, que eu paro com a minha família, que eu paro com o meu esposo, que eu paro com a pessoa que mora comigo e defino quais são os nossos objetivos, né? Como a gente vai organizar a nossa vida, como a gente vai se programar para fazer a nossa viagem de férias, o que a gente vai fazer
sabe? São coisas, é um tempo que muitas vezes a gente esquece de ter na nossa agenda e que faria toda a diferença se a gente, não todo dia, né, que talvez não seja tão necessário, mas pelo menos uma vez por semana, uma vez por mês, olhar para aquela nossa, para a nossa vida e entender que objetivos, que planos, que rotina que a gente poderia incluir ali. E rotina não necessariamente é ter horário exato para tudo, mas é ter uma sequência de tarefas, uma sequência de atividades que você faz sempre e sabe por que faz, né? Talvez no primeiro momento vocês não vão incluir novas coisas na rotina de vocês, né? Saindo daqui dessa aula, vocês vão repensar aí o que vocês estão fazendo e não vão incluir novas coisas, porque vão ver que não dá tempo. Vocês vão tentar equilibrar o que já está lá e vão buscar entender até que ponto vale a pena vocês deixarem aquelas coisas lá, vão também visualizar coisas novas que vocês queriam colocar dentro da rotina e pensar de que forma que eu conseguiria colocar isso e o que eu preciso tirar, porque não vai dar para enfiar tudo lá dentro de um dia só com 24 horas. Então, o que está lá, o que está no meu dia é o mais importante. Nem sempre a gente vai conseguir fazer, mas se a gente conseguir fazer na maior parte dos dias, é melhor do que não fazer nada, né? A pequena mudança é o que eu prego lá na nossa página, a pequena mudança vem disso, de você fazer o que você pode com as ferramentas que você tem hoje. E vou citar aqui alguns elementos que podem ajudar vocês a ter uma rotina mais organizada. Uma agenda com os seus compromissos que tem data e hora, né? Então, se eu tenho uma consulta médica, um dentista, academia, isso tudo fica na agenda. Algumas pessoas também usam a agenda para fazer a lista de tarefas, mas essa lista de tarefas pode ser feita no bloco de notas do seu celular, em um aplicativo, onde você consiga dar o check lá, a cada tarefa que você fez, pode ser feita num papel pregado na tua geladeira. Aqui, o importante não necessariamente é de que forma você vai fazer, mas como isso vai te ajudar a organizar mais a sua rotina. Uma outra coisa também que ajuda bastante é planilhar, né? Isso já é um pouco mais voltado para quem quer acompanhar andamento de projeto, para quem quer fazer projeto de longo prazo, orçamentos financeiros, e também, mais uma vez, o financeiro, você pode anotar no caderno, mensalmente. Ganhei X, paguei tais contas, sobrou X, eu tenho tais demandas para pagar esse mês. Vai acompanhando, né? A planilha é uma das formas. O caderno também, eu sou a louca dos cadernos, eu tenho 1000 cadernos, eu gosto muito de usar para anotar ideias, para estudar, enfim, para escrever como diário, às vezes, e eu acho que é legal porque você tem ali registrado, né? Muitas vezes eu volto e olho os meus cadernos, olho coisas que eu escrevi, e às vezes o fato de escrever fixa na tua mente de uma forma que você não lembra que você tinha feito aquele plano, que você escreveu aquilo, mas você vê aquilo se realizando na sua vida. Então, é uma forma de te mandar para o mundo. E usar também o WhatsApp e o e-mail como elementos que podem ajudar na tua rotina. Guardar documentos, usar ele para comunicação. Hoje mesmo eu precisava preencher um documento que eu precisava ter o meu título de eleitor, o número do meu título. Eu não lembrava de cor, né? Lembro o meu CPF de cor. E eu sei onde ele está guardado, numa pasta física, lá dentro do escritório do meu marido. Mas ele estava em reunião e eu não podia entrar lá naquela hora. Aí pensei assim, eu acho que eu tenho alguma coisa, alguma informação sobre isso no meu e-mail, vou pesquisar. Título de eleitor, apareceu na hora o número, eu já resolvi a questão. Então, às vezes, são coisas simples, que já estão na nossa mão, já estão no nosso dia a dia, que a gente pode usar como uma ferramenta de organização da nossa rotina. E algumas dicas aí para começar uma rotina mais organizada, né? Agora vem aquela palavra de alento, né? Faz o possível dentro da vida que você já tem. Não se compara. Cada um vai ter a sua rotina possível. É legal se inspirar, é legal ver como as pessoas estão fazendo, mas é legal também fazer o filtro e ver o que cabe na sua vida e o que não cabe, o que vai te fazer feliz ou o que você está fazendo só porque todo mundo faz, né? Faz também o que te cabe. Muitas vezes a gente acaba
querendo abraçar tudo e esquece de olhar para a nossa casinha aqui. Quanto mais a nossa casinha está organizada, mais fácil é a gente ajudar outras pessoas de fora a organizarem a casinha delas. Equilibra a atenção entre os seus papéis, né? Muitas vezes tem um papel aí seu que está super cheio de atenção e que você está dedicando todo o seu tempo para ele e está esquecendo um pouquinho de ver as outras coisas. Observa seus ciclos. Muitas vezes você está numa fase de vida que você não vai conseguir incluir algumas coisas, mas em algum momento você pode conseguir, né? E faz essa pequena mudança todos os dias. Mais uma vez, né? Você está lá 30, 25, 35 anos fazendo dessa forma. Não vai ser de um dia para o outro que você vai mudar. Mas se você se comprometer a fazer uma pequena coisa todos os dias, essa mudança vai ficar um pouco mais perto. E 3 coisas, assim, que eu gostaria de dizer para vocês, né, que ainda não veem isso como algo possível, né? Eu falei tudo isso, né? Dei alguns exemplos de vida e fiz essa proposta para vocês de pensar a rotina de uma forma diferente, mas às vezes vocês vão olhar para isso e falar assim, não serve, não cabe, né, na minha vida. Mas em algum momento, né, se a sua rotina hoje não está te deixando, não vou dizer 100% feliz, mas não está te deixando feliz, né, se tem coisas que você quer mudar, em algum momento essa evolução vai precisar acontecer, né, e coisas que hoje não cabem na sua rotina podem caber no futuro, ou pela evolução da tua vida e de novos ciclos que vão chegar, ou no momento em que você olhar para as coisas que precisam sair para dar espaço para as coisas novas, ou quando vier uma mudança externa. E não é legal, mas muitas vezes a gente acaba mudando porque vem algo de fora, vem algo externo que é alheio à nossa vontade e a gente acaba tendo que mudar. Então, que a gente já comece a criar, que já parta essa mudança daqui de dentro, que não espere vir algo de fora que faça a gente mudar a nossa rotina. Então, um resuminho aí do que a gente falou. Quem quiser esse material, me avisa que eu posso disponibilizar para vocês, quiserem ver ele com mais calma. Mas o resumo é, em primeiro lugar, escolher os papéis que você quer priorizar, programar os seus dias, colocando na sua rotina os seus compromissos e atividades que são essenciais, que são ligadas àqueles papéis que você quer priorizar, fazer uma revisão do que você quer manter, do que você quer adaptar, do que você vai delegar, você vai contratar, ou dividir as atividades ali dentro da sua casa mesmo, e que outras pessoas vão participar disso com você, ou que você vai tirar da sua rotina, né, da sua agenda. Se observa, né? Às vezes a gente faz um plano e o plano não está indo bem. Você percebe que está forçando muito e não dá certo, muda, faz de outra forma, não tem problema. Quanto antes você mudar, melhor é. Usa ferramentas de organização, porque isso vai te ajudar, seja uma agenda, uma lista de tarefas, o que você se sentir melhor usando para organizar. E sempre que perceber que a coisa está saindo do curso, ou que você está com vontade de desistir, lembra o seu porquê. Olha para as coisas que você faz no seu dia, né? Até aquelas mais simples, né? Hoje eu lá lavando louça, pensando assim, cara, lavar louça para mim não é chato, assim, não é uma coisa que eu não gosto de fazer. Mas eu pensei, eu tô aqui nesse processo, estou lavando louça, porque o meu benefício maior está lá na frente, de chegar na cozinha daqui a pouco para pegar um copo d'água e a pia está toda limpinha. Ou ainda, né, de ter uma harmonia maior aqui em casa, de saber que, né, as coisas estão limpas, organizadas e a coisa está acontecendo. Então, até nas pequenas coisas, quando a gente lembra o porquê a gente está fazendo, fica mais fácil de prosseguir, enfim, e fica mais fácil de seguir uma rotina. Não muda tudo de uma vez, muda pequeno, prioriza os compromissos que você faz com você mesma, com você mesmo, né? Não se esquece, não coloca o compromisso do outro na frente do que é importante para você, e faz as coisas com dedicação, com qualidade, mas não fica muito focado em fazer perfeitinho e só liberar para o mundo quando estiver perfeito, porque senão isso pode te paralisar. Bom, gente, é isso. Esse é o recadinho que eu gostaria de dar. Ter rotina não é chato, ter rotina é ter um mapa, é ter um lugar para onde você pode voltar quando você se perde no caminho, porque acredite, a gente se perde todos os dias. A gente nunca vai fazer exatamente como está lá. Mas se você tem para onde voltar, fica mais fácil retomar de onde você parou. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês.
Confesso que foi um desafio por 2 motivos. O primeiro, porque eu não estava vendo o rosto de nenhum de vocês, estava vendo só a apresentação. Eu não sei o que deu aqui, que eu não consegui deixar os dois juntos. Então, mas enfim, acho que deu certo, né? E agora eu vou conseguir aí conversar melhor com todos vocês. E também foi um desafio porque fazia um tempo que eu não dava aula, hein? A última aula ao vivo que eu fiz foi na turma do mini curso, então sempre bate aquele friozinho na barriga, mas espero, né, que eu tenha trazido um conteúdo que vai agregar mais aí na vida, na rotina de vocês. E eu queria ter deixado mais tempo, mas vamos usar esses 10 minutos finais para trocar ideia, para conversar. A gravação dessa aula vai ficar disponível para vocês, tá? Eu só não sei ainda onde eu vou divulgar, porque vai depender do tamanho do arquivo, mas eu vou avisar, eu tenho o contato de todos vocês, ou ainda, né, se eu não conseguir contatar todos, na minha página do Instagram, @mudandopequeno, vai ter lá a informaçãozinha de como vocês fazem para achar a gravação dessa aula. Muito, muito obrigada a todos que estão aqui. E esse momento está aberto agora, né? A gente finalizou a parte do conteúdo, né? Se vocês ficaram com alguma dúvida, querem fazer algum comentário, querem alguma informação extra, eu estou à disposição aí de vocês. Vou beber água. Obrigada, Gé. Tem aqui o chat também, se por acaso não quiserem falar, mas quiserem escrever alguma coisinha no chat. A Ju falando aqui foi muito bacana. A Mari, a aula foi ótima, parabéns. A Nereide falando aqui. Ah, tá. É que eu não estava vendo o chat enquanto eu estava falando, por isso que eu não vi aqui a mensagem. Filtrar as páginas que você segue. Ah, tá. Aqui eu estou pegando por cima, né? Mas isso é um exercício que eu tenho feito bastante. Tenho analisado bastante as coisas que eu vejo na internet, quem eu sigo, se são pessoas que têm uma vida parecida com a minha, não que necessariamente tenha que ter, mas até para me espelhar e me inspirar em pessoas que têm uma realidade um pouco parecida para não me frustrar tanto. Né? Então, acho que esse é um caminho bem legal. A tia Márcia levantou a mão, pode falar. Fique à vontade. É só para dizer que eu gostei muito, o conteúdo é maravilhoso, é que eu estou sem câmera, então vocês não estão me vendo. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço pela presença, pela disponibilidade. Nereide, depois, se você quiser, eu vou disponibilizar a gravação da aula, a Sara consegue assistir depois. Dá um alívio pensar no mudar pequeno, no meu tempo, e não tudo de uma vez. É isso, assim, resumiu a minha mensagem aí, desde agosto de 2020, né, quando eu criei a página, que eu percebi que quando eu comecei a me propor a mudar pequeno, né, porque eu também tinha muito essa ânsia de querer fazer tudo e mudar tudo, e às vezes não é assim que funciona. E para mim tem funcionado bastante mudar pequeno. Diga, Gé, pode falar. Eu queria agradecer, que a aula foi ótima. Já estou acompanhando você desde o início e complementando ali o que as meninas estão falando, né? Que eu acho que o conteúdo que você traz para a gente é muito acolhedor. Num mundo que a gente está vivendo, que tem muita cobrança, né? Além da nossa autocobrança, é gostoso assistir uma aula assim que acolhe e que faz a gente entender que está tudo bem, não ser perfeitinho todo dia, não dá para fazer tudo mesmo, porque às vezes é muita coisa, a gente se cobra muito, a gente coloca muita coisa para fazer no nosso dia e às vezes a gente se frustra muito, né? E a sua aula traz esse acolhimento para a gente de entender que um pouquinho todo dia faz uma grande diferença. Então, sim, obrigada. A gente já está fazendo um processo aí bacana, já sou só coach, e eu adoro, assim, essa abordagem super empática. Então, eu queria agradecer, que essa aula também foi muito boa. Obrigada, obrigada. A Gé também participa comigo nos atendimentos individuais, né, fazendo o projeto de vida dela, né, individual, participou do mini curso, então conhece bastante aí do caminho da pequena mudança.
A Valéria falou, obrigada pela partilha, a aula foi muito importante para nos acalmar. Eu que agradeço, Valéria, por estar aqui, e fico feliz de ter ajudado, porque às vezes a gente precisa se acalmar mesmo, a gente vê umas coisas assim que a gente não dá conta, então precisa tranquilizar, parar, porque com a cabeça cheia de coisas, às vezes a gente não consegue se organizar. Mais alguém? Tem alguma dúvida? Eu estou à disposição, se quiserem falar comigo. Eu acredito que a maioria chegou aqui através da página, né? Mas a minha página no Instagram é @mudandopequeno, eu vou colocar aqui no chat. E o meu e-mail é o contato, @janaína, é fácil, janaína.com.br. São duas formas aí de vocês me encontrarem, caso tenham alguma dúvida, queiram saber mais sobre os temas que eu falo, né, que é organização, planejamento de vida e como fazer pequenas mudanças para ter uma vida mais realizada e mais feliz. É um trabalho que eu faço hoje voltado para o público feminino, por me sentir mais à vontade para falar das mesmas coisas que eu vivo também, mas que está aberto para toda pessoa que precisa se organizar. Mulher, o homem também precisa se organizar, né? E eu queria muito dizer para vocês que se vocês gostaram, né, desse conteúdo, se vocês gostaram dessa proposta, que divulguem isso para outras pessoas. A gente vai ter uma aula aberta, assim como essa, ao vivo, em novembro, eu ainda vou divulgar a data, e vai ser específica sobre organização financeira, como a gente começar a se organizar para começar o ano de 2022 com uma, assim, com planejamento, com objetivos, com metas, e ajudar a controlar esse momento que as finanças deram uma balançada, né, com pandemia, com muitas mudanças que vêm acontecendo, isso pode estar sendo um complicador para algumas pessoas, então eu quis trazer esse assunto. Então, se quiserem, né, participar, é só ficar atento lá à página que a gente vai divulgar lá. Jana, como introduzir uma rotina produtiva na vida de um adolescente? Vejo que perdem muito tempo nas telas, em redes sociais, postando, vendo postagens vazias. Legal. O que eu vejo, né? Eu fazendo um paralelo de como era quando eu era adolescente, né? Eu peguei a época da internet de escada, do computador de tubo, era outra ideia, né? Então, assim, tirar totalmente esses estímulos, ou enfim, as redes, essas coisas é um pouco mais difícil, né? Mas eu tentaria usar isso, o lado positivo das redes, ou o lado positivo das ferramentas que a gente tem na internet. Então, assim, usar a internet para momentos de estudo, usar a internet para conhecer pessoas que possam agregar, não só além do entretenimento, né, porque eu vejo aí que quando você coloca que fica vendo postagens vazias, é importante a gente se entreter, mas tem horas que o entretenimento toma conta e a gente não consegue incluir outras tarefas. Então, usar esse atrativo, né, dos vídeos mais rápidos, da forma que a gente tem hoje de se comunicar, e de alguma forma, né, incentivar ela, conversar com ela sobre, e pesquisarem juntas, né, você e ela, conteúdos que possam, além de trazer entretenimento, que possam agregar o conhecimento também, que eu acho que isso ajudaria a usar esse tempo de uma forma que ela pode aproveitar essa informação depois. Né? Além de ela usar ali um ambiente que ela já está familiarizada, ela vai adquirir um conteúdo que, além de entreter, pode ajudar ela com conhecimentos para outras áreas, para as outras coisas que ela quer fazer na vida. Acho que essa seria aí a minha dica de como usar dessa forma. Mais alguém? Legal. Depois, se quiser, né, trocar mais ideias aí, um plano mais prático, pode contar comigo que eu estou à disposição. Bom, gente, então é isso. Eu agradeço muito pela presença de todos vocês, né? Boa noite. E espero que esse conteúdo, né, que essa sementinha que foi plantada aqui hoje, ajude vocês a organizar mais a vida de vocês, enfim, e fazer pequenas mudanças que ajudem a ter uma vida mais feliz.
Obrigada, Gé, obrigada, Nereide, obrigada a todos que estão aqui. Boa noite para vocês e até a próxima. Obrigada, gente.